Quem chegou antes, quando eu cheguei, pode ser também, porque tem gente que antes de mim que já estava. Porque tudo começou no Encontro Nordeste. Né? A gente sabe que é Encontro Nacional, o Encontro Nacional. Porque esses foram 3, né? Então, teve um que foi em Campinas. Você já ouviu falar muito do Encontro Nacional? Foi Campinas. E o outro foi online, porque foi no tempo da pandemia, foi o segundo encontro. Certo? Eu não vou adentrar nisso, porque já ouvi cansado de ouvir isso lá. Né? Foi esses 2 encontros. Nesse meio termo, após a pandemia, depois do terminado, teve um encontro no Nordeste. Diz a data do encontro. Não lembro agora. Agosto. Tá vendo? Eu já entrei em 2023. Quem é 2022? 22. Epa, então eu vou deixar a data de 2022 falar. Qual foi o mês? Agosto de 2022. Agosto de 2022. Eu já cheguei em 2023. Tá vendo? Então, porque é 2022. Conte aí como é que foi esse grupo Nordeste? Foi aonde? O que aconteceu? Como foi? Vamos lá. Vou colocar uma coisa que lembro ainda, não? O encontro aconteceu lá em Olinda, no convento de São Francisco. Teve alguma representação até de outro estado, tem uma menina de Rio Grande do Norte, me parece, e uma menina da Bahia, Regina. Então de fato, teve um caráter de Nordeste. Né? Eu lembro que foi feito um pouco maná de cultura, e lembro que estava Tânia Bacelar, que falou que fez maná um pouco da situação econômica, não? Sabe que Tânia Bacelar é economista, e estava também, me parece, o Lácido Júnior, da CPT, que também dialogou com o Tânia Bacelar sobre esse cenário de cultura do Nordeste, não? Então foi um encontro onde a gente tentou, agora eu falo que se começar a esquecer, depois Lácido Júnior. Lembro que foi o primeiro para se mexer e para, agora que me veio na mente, não para pensar que haveria em setembro do mesmo ano, haveria um encontro em Assis, que depois não aconteceu agora também confuso. Agora, pode completar. Não, foi isso mesmo. Eu lembro que o encontro de Nordeste foi em agosto, e logo em setembro do mês seguinte houve o primeiro encontro presencial mundial da Igreja de Francisco em Assis. E uma figura que é importante nesse processo, que foi um pouco, ou bastante, em grande medida por ele, que o movimento da economia de Francisco chegou aqui no Nordeste, é Roberto Jefferson, né? Ele é Campina Grande. Campina Grande, exatamente, muito ligado às pastorais sociais, e integrou esse grupo do Brasil que foi para Assis, né? Que foi uma iniciativa, principalmente nesse começo, uma iniciativa dele, que formou-se essa articulação Nordeste, e da articulação Nordeste, a articulação dos estados, né? De Pernambuco, teve alguém no encontro em Assis, ou a gente participou em Olinda e depois na escolha Roberto Jefferson foi como Nordeste. Portanto, representando também Pernambuco, a gente não está fora. Eu acho que ele não foi nem pernambucano. Tem o Pernambuco. Mas Roberto Jefferson foi. Roberto Jefferson foi como foi no Nordeste, nós estamos no Nordeste, ele nos representou. Então, estou sacando que a gente começou a partir do Nordeste, né? Porque a população tinha gente de Pernambuco, né? E aí teve essa reunião nacional e ele ia fomentar o compromisso de fazer uma cultura na parte do Nordeste, né? Trazer essa questão do Nordeste. Mas engraçado, porque essa clássico e o convite também foi a cultura foi também em 2023. Essa foi 2022. Esta foi 22. Foi? Meu tempo é porque clássico e então está em 2023, só se repetiram, né? Agora. Estou tentando lembrar, agora a gente está exatamente em 2022, em
2022 eles vieram de novo, beleza. Mas eu tenho a impressão, você é uma dúvida, eu tenho a impressão que 22 foi o pessoal do Campina Grande. Esse é 2003. Eu lembro Eu não lembro o nome dele, mas são dois professores, um do curso de Direito e o outro de Economia. Mas bom. Bem, mas é bom que todo banco de análise de conjuntura que a gente tem na nossa região grandes nomes, né? Porque Daniel Bacelar também está fazendo computacional, né? As referências. Uma coisa que me pergunta é o seguinte: pelo que a gente está sentindo, houve um grupo do Nordeste que se integrou a um movimento nacional que foi para a CIS. E parece que essa é a lógica. Esse grupo do Nordeste foi liderado por Roberto. É isso? O que vocês estão dizendo para mim aponta isso. Quer dizer, o nascedouro disto aqui em Pernambuco é resultado de uma ação de um grupo liderado por Roberto Bel, que resultou em encontros do Nordeste. Por acaso, um deles que foi aqui, não sei porquê, quem era daqui que puxou isso? Quem foi? Quem foi de Pernambuco e trouxe esse pessoal de fora para cá? Por que Pernambuco foi escolhido para ser o encontro? Porque o caminhar desse processo foi a partir de 2023. Eu estou em devagarzinho, eu estou em 2022. O andar da carruagem para trazer Pernambuco foi em 2023 para cá. Eu sei, mas está sendo dito aqui que o encontro Nordeste foi em Pernambuco. Estou perguntando por que foi em Pernambuco? Porque tinha alguém em Pernambuco que se ficou. Porque a gente tem Noel, porque a gente tem Olo Menino, porque a gente. A escolha do Pernambuco ela se dá por vários motivos. Né? Primeiro, porque geograficamente Pernambuco é central, considerado o Nordeste. Né? Geograficamente ele é um ponto. Economicamente também, pelo ponto da que sai mais importante. Logisticamente mais fácil de chegar no Recife do que chegar no Piauí. E a outra coisa é que, simbolicamente, Recife é uma cidade importante, né? Porque, por exemplo, o primeiro convento franciscano do Brasil em Olinda. E sendo um movimento da economia franciscana, claro, faria sentido que o encontro acontecesse em Olinda. Mas a iniciativa de fazer em Olinda não foi de pernambucanos, foi de Roberto Jefferson, que é paraibano, considerando análise de conjuntura. Essa conjuntura. Porque eu desconheço, por exemplo, se tem alguém do Nordeste, que acho que só já podemos sinalizar, mas mesmo assim não foi muito organizado por ele. Né? O ponto que assim, isso vai para a mesma proposta assim, aí fizeram inscrição e se encontraram lá. Não fizeram nada articulado, nem uma previsão articulada, esse foi. Teve o chamamento do Papa, foram que os brasileiros se encontraram lá e se organizaram. Em 2023 teve outro encontro no Nordeste. Não, era até sentido, não inteiro. De fato, quem puxou o surgimento aqui foi Jefferson, que representava o Nacional, veio aqui, centro do Nordeste, movimentou, teve pessoas de Pernambuco que entraram, né? Eu entrei, você entrou, Mateus entrou, outras pessoas entraram, né? E teve um encontro de Nordeste, foram dois seguidos, Menino de Nordeste, e depois teve Menino de Pernambuco, porque a ideia era que a partir do encontro regional do Nordeste, os estados se organizassem, cada estado do Nordeste fizesse o seu encontro. Fiquei com a dúvida. Nesse ponto de 2022 já existia uma articulação nacional, no caso. Sim. Surgiu, exatamente. A Porque população nacional surgiu antes do encontro de Assis, inclusive. Que foi o grupo de Campinas que tinha comentado. teve um grupo de Campinas, teve um grupo de Foi em 2019, Depois de 2009, e teve na pandemia, então já tem um movimento, né?
dos estados do Sudeste, precisamente do Sudeste, tá? Estava lá, também estava fazendo seus processos, né? Aí, a nível de Nordeste, aí a gente puxou para fazer esse encontro para colocar os estados. E aí começou esse processo de 2023. De fato, assim, né? De novo. 2023 foi o segundo encontro do Nordeste. Foi o segundo encontro do Nordeste. Se o pessoal do 2023 vai dar alguma ação desse caminho, aí você leva da foto e aí a gente vai conversando. Então, aí foi o segundo encontro do Nordeste de 2023, né? E foi que as cidades começaram a chegar, né? Eu, por exemplo, na época, eu não sabia, na época, eu só escutava na pandemia do Francisco, ficava só no mundo. Eu escutava a galera do programa Pais e Bem de Maldosos ainda, estava o Everson, Gabriel parece que eu os carnavais dela, ela era muito franciscana também, o Eduardo Brasileiro, eu só escutava na época de pandemia, eu até assistia, e ficou por isso. E na época de 2023, eu estava fazendo parte da Pastoral dos Pescadores, e aí pediram mudança por vídeo, né? Porque eu já era pessoal que eu conhecia, lançou um convite para participar desse reunião, foi em agosto de 2023. Né? E eu acredito que aí chegou, tem algumas pessoas que vieram a primeira vez. Em 2023, eu, Eliana, chegou, acho que tu estava, irmã, 2023. Eu fui nessa foto para mim. Ele chegou de Pernambuco. Tá. Então deixa eu Foi Mateus. de Pernambuco. Mateus. Eu acho que aqui em 2023 só estamos as três. De fato, né? Na participação de todo o Nordeste. E aí a gente aí teve a nossa estrutura da Marcelar, né? Aí teve outras apresentações, né? Teve até o pessoal do Movimento Bloco que trouxe coisas para comercializar também. Né? Teve o lançamento do livro da Universidade Católica, com o Eduardo Brasileiro, que foi Real a Economia, como abertura. Mas depois teve o momento com o clássico, e me parece que teve um momento com o Denon, teve um momento mais ou menos. O Marcelo Barros, né? O Marcelo Barros, clássico, e o André Marcelo. Né? E às vezes foi essas três grandes pilares da economia franciscana. O representante da Igreja da Pastoral religiosa, a representação do movimento, que é o clássico, né? E o André Marcelo com a representação universitária. São os três pilares assim, né? Repete então, você falou. Universidade, movimentos sociais do clássico e Marcelo Barros, representantes da religiosa, da Igreja das Pastorais Sociais. E o encontro Pernambuco Nacional sinalizou que não é só da Igreja Católica, não, né? Pastor, é todo mundo, é interreligioso esse processo, né? Mas chamando as pastorais sociais especial. Então, essas três representatividades. Aí foi que Roberto Jefferson falou sobre, historiou um pouco essa história do que é a franciscana, né? Eu estava no Nordeste. E um dos encaminhamentos que a gente já tentou é de se encontrar para fomentar nos estados o seu grupo.
foi no Ricardo. Ah, vai chegar lá. Vai chegar lá e Calma. isso, quando chegar nessa parte, eu vou botar vocês na hora. No encontro Pernambuco chegou um monte de gente. Mas para chegar um monte de gente, teve um processo que começou a bater na gente, né? E aí nessa brincadeira a gente fez uma pequena reunião no dia 6. Pela foto, ainda não é ser da branca, não sei que é branca, Agora a gente teve 2 encontros regionais, depois teve o Pernambuco 24. a gente pensou em articular os 9 livros que a gente conhece, e a gente fez um grande encontro para puxar, para ver se para a gente apresentar, a gente começou a chamar, principalmente o pessoal da economia solidária, do Fórum da Economia Solidária, os nomes que a gente foi conhecer, a gente foi fazendo levantamento. E a gente fez um grande encontro para a gente apresentar para a economia solidária, e quem é que topa estar junto nessa caminhada e construir o encontro pernambucano. Esse momento que o outro entrou, foi uma reunião online, estava a Veneranda, estava a Arthur, estava a Selene, chegou a Lúcia, chegou o Tati, né? E a gente fez a reunião online, né? E aí, que até Matheus fez a luz para começar esse
Maria. Acho que uma grande preocupação nossa para preparar esse encontro é envolver pessoas também do interior. Isso, Sendo que um encontro estadual deveria ter representações do Estado. Só que tivemos dificuldades para fazer isso até hoje. Não? Até hoje tem essa dificuldade de ter pessoas de fora para ser realmente um encontro de Estado e não somente com pessoas da região metropolitana desse segundo. Hoje tem o sertão presente, né? A gente convidou datas para maio, tudo. A gente teve uma reunião